Apóstolo Paulo, quinta-feira você está encerrando a campanha de jejum. Nós estamos fazendo a campanha de consagração diante do Senhor, em nome de Jesus. E eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui na presença dEle, em nome de Jesus Cristo. Amém? A palavra do Senhor diz na 1 Pedro, no capítulo 5, lá no versículo 6, que ele diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós consagramos esta palavra, que o Teu Espírito Santo venha, Pai, nos direcionar. Coloca os Teus querubins de fogo, Pai, dois de cada lado dessa igreja, Pai, em nome de Jesus. E nós consagramos esse tempo na Tua presença, que o Teu Espírito Santo venha ministrar cada um aqui, que o som da minha voz venha ecoar aos quatro cantos dessa terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. E a palavra aqui, né, o apóstolo Pedro tem nos dito que o diabo, ele é o vosso adversário. E é ele que tem feito resistência contra as pessoas. Aí, uma vez uma pessoa me falou assim: poxa vida, se Deus é tão poderoso, se Deus conhece o futuro, por que Deus deu poder para o diabo? Né? Porque quando o diabo foi lançado do céu, por que Deus não destruiu o diabo de uma vez? Porque o Senhor não encarcerou Satanás logo por toda a eternidade. Porque o diabo, ele é um instrumento de Deus também, sabia? Às vezes você fala assim: nossa, que heresia, que absurdo. Não é. Deus usa até o próprio diabo como um instrumento de correção também para as pessoas, né? Porque Satanás, ele não pode fazer nada sem autorização de Deus. Quando Jó, ele estava lá, o Jó foi o homem mais rico da terra no tempo dele, né? E ele era um homem que serviu ao Senhor. Ele é um homem que ele consagrava ofertas pelos seus filhos nas madrugadas. Ele subia as madrugadas, ele buscava a presença de Deus. E a um belo dia Satanás, ele veio na presença do Senhor diante dos tribunais e falou assim: olha lá, você tem protegido ele, você tem dado bênção para ele, você tem feito tudo para ele, né? E agora, olha lá, e se ele blasfemar na tua face? Aí o Senhor falou assim: tu viste meu servo Jó? Ele tem, não há outro igual como ele, que tem andado em retidão na minha presença. E o diabo falou assim: então toca nele. Então Satanás querendo induzir Deus a tocar em Jó. Mas o Senhor falou assim: não, eu autorizo você a tocar nele. Deus autorizou. Para o diabo tocar na tua vida, tem que ter autorização de Deus. Então foi uma permissão de Deus. Por quê? Quando Deus, ele permite uma luta na tua vida, sabe por quê? É para te promover. Porque tem lutas na nossa vida, não é tudo é o diabo. Tem coisas que o Senhor permite nas nossas vidas. Para quê? Para você discernir aquela luta, para você entender o propósito daquela luta. Para quê? Para você vencer aquela luta e ser promovido naquela luta. Então nós temos que ter esse entendimento, né? Que Deus, ele permite. Sabe aquela frase que as pessoas falam assim: ah, Deus não deixa você passar uma luta que não possa suportar. Essa frase é errada. Sabia que é errada? Porque toda luta que vem sobre a tua vida, você nunca vai suportar ela. Por quê? Porque você depende de Deus. Se o Senhor não estivesse ali pondo a mão sobre a tua vida, quando chegasse aquela luta, que a luta ia destruir a tua vida. Você só suporta porque Deus, ele tá te amparando. Você só tem condições de suportar essa luta. Por quê? Porque o Senhor está do seu lado. E a Bíblia fala que a palavra Satanás como diz aqui, a palavra adversário, é opositor. Então ele se opõe à vida de todas as pessoas, né? A missão dele é roubar, matar e destruir, e se opor contra a vida das pessoas. Então Deus, ele permite muitas vezes o quê? O inimigo também, ele ganhar terreno sobre a sua vida, quando você está
em desacordo com a palavra, quando você está em desobediência com a palavra, quando você não está de acordo com o propósito de Deus, né? Quando eu não era convertido, tinha vez que quando eu era adolescente, eu era atormentado, sei lá, devia ser algum espírito maligno atormentado, e eu falava a seguinte frase assim: para que eu existo, né? Eu sirvo para quê nessa vida? Eu não presto para nada, para que eu existo, né? Literalmente, eu não sabia para que eu servia, eu não sabia para que eu existia. E muitas vezes as pessoas elas estão vivendo a vida um dia após o outro, né? Dizendo, vou aprontar mesmo que amanhã depois eu vou morrer, então, sabe? Sem ter noção das consequências. E Deus, ele tem um propósito para cada um. Às vezes você acha, eu sirvo para quê nessa vida? Né? Você tem que descobrir qual é o seu propósito. Ninguém caiu de paraquedas nessa terra. Cada pessoa que o Senhor permitiu estar viva hoje, né? Que a apóstola falou, eu tive a notícia hoje dessa pessoa que hoje ela está lá no leito de hospital entubada, né? Hoje você está aqui me ouvindo a palavra, enquanto uma pessoa, não só ela, quantas pessoas estão hoje entubadas no hospital, quantas pessoas estão agora, né? Lá o monitor do hospital tá aquela linha que estava pulando, agora ela está uma linha reta, e a pessoa acabou de falecer e você tem a oportunidade de você adorar a Deus. Quantas vezes você tem essa oportunidade de acordar todo dia de manhã, né? Hoje de manhã eu estive numa agenda e o Senhor me visitou lá naquela administração, sabe? Eu pude glorificar a Deus e poder agradecer a Ele por Ele permitir mais um dia na minha vida. Ele permitir mais um dia, sabe, nas nossas vidas. Por quê? Porque nós não sabemos o dia de amanhã, né? Nós não sabemos o dia de amanhã, né? E no livro de Tiago, no capítulo 4, lá no versículo 14, ele diz assim: no entanto, não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Já viu aqueles lugares que você chega e está aquela neblina, e aí sai o sol e a neblina some? A nossa vida é assim diante de Deus. Então a nossa vida, ela vai passar. Você está vivo hoje, mas e amanhã você vai estar vivo? Então você tem que aproveitar o seu tempo. Para quê? Para que você possa, né, buscar a presença do Senhor. Você tem que aproveitar o tempo da sua vida, né, para que você possa glorificar a Deus. E quantas vezes a gente perde tanto tempo na nossa vida com as preocupações, a gente perde tanto tempo, né, com coisas inúteis. Olha só, que a palavra do Senhor fala em Eclesiastes lá 3, lá no verso 1. Tudo tem a sua ocasião própria, seu tempo próprio. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para arrancar, né? Tempo para arrancar o que se plantou, tempo para matar, tempo para curar, tempo para derrubar, tempo para edificar, tempo para chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de abster-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então, são ciclos na sua vida, existe um tempo para cada coisa. E aí quando você passa o tempo da adversidade, o tempo da luta, você quer blasfemar, quer xingar, quer chutar tudo pro alto, quer abandonar o teu ministério, quer abandonar a tua igreja, quer abandonar Deus, porque você não sabe que aquele processo, né, Deus permitiu na tua vida, sabe para quê? Para provar você. Deus permitiu na tua vida também para te promover, né? Às vezes você fala assim: nossa, eu perdi aquela oportunidade, mas você não sabe o propósito de Deus lá na frente. Você não sabe qual o plano que Deus vai colocar na tua vida. Então nós temos, né, não andar ansiosos, porque a Bíblia fala que a nossa ansiedade, ela não vai acrescentar um côvado na nossa vida, né?
que o próprio Jesus fala na parábola que os lírios do campo, o Senhor veste os lírios do campo com uma formosura maior do que Salomão se vestia. Então, o Senhor alimenta as aves do céu, elas não trabalham, elas não fiam, mas elas recebem o seu sustento. O Senhor alimenta toda a sua cadeia da natureza. E às vezes a gente fica tão preocupado, né, quando a gente perde alguma coisa, né? Infelizmente o ser humano, né, ele não está condicionado a agradecer no tempo da adversidade. O ser humano não está acostumado a buscar o Senhor, né, no tempo da adversidade. O ser humano, infelizmente, né, ele não está acostumado a buscar o Senhor no tempo das suas guerras. Então nós temos que entender que cada guerra que a gente passa, cada luta que a gente passa, né, é uma oportunidade para nós crescermos, é uma oportunidade para nós vermos o nosso Deus agir em nossas vidas. Amém? E lá no Salmo 90, no verso 12, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Amém? Por quê? Porque todos os seus dias eles estão determinados por Deus. Todos os seus dias eles estão escritos. O dia que você nasceu ao dia que você vai voltar para a eternidade. Amém? Então você tem que buscar a sabedoria, né? Como diz a palavra, você tem que buscar a sabedoria no dia mau e tirar o proveito daquele dia mau. Às vezes eu chego lá no meu trabalho e eu encontro tanta gente murmurando, tanta gente reclamando, tanta gente falando assim: não vejo a hora do facão vir, né, para mim se mandando embora. Eu escuto tanta gente falar besteira. Só que quando eu estou lá no meu trabalho, eu olho para o céu, eu agradeço ao Senhor e falo assim: obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor me dá. Eu trabalho de um jeito lá que eu vira e mexe, o meu supervisor me elogia. Semana passada mesmo, ele me chamou, eu e outro rapaz lá, e ele ficou elogiando a gente, no nosso serviço, né? Não porque eu sou melhor que ninguém, é porque eu tenho uma consciência diferente das dos outros. Quando eu entro no meu trabalho não é fácil, meu trabalho é pesado, meu trabalho é árduo, mas eu glorifico a Deus, porque quando eu estou lá no meu trabalho, o Senhor me dá o seguinte discernimento: eu estou fazendo esse serviço hoje, só que um dia eu não vou estar mais lá. Vai chegar um dia que o meu tempo ali vai acabar. Na verdade, eu não vou estar ali eternamente. Está entendendo? Naquele meu trabalho. Então, a Bíblia fala assim: o que vier às tuas mãos, faça-o com todas as tuas forças. E quando o meu trabalho vem, eu procuro fazer o meu melhor. Mesmo que um se levante contra, mesmo que um venha querer me alfinetar, venha querer falar alguma coisa. Mas eu olho para aquele céu, mesmo quando ele está nublado. E eu olho para aquele céu, quando aquele sol está trincando, né, rachando mesmo. Você tem que estar embaixo daquele sol ou debaixo daquela chuva, atendendo o voo. Aí eu olho e falo assim: Senhor, obrigado por essa oportunidade. Muitos querem estar aqui e não estão, mas eu estou aqui. E quantos hoje, né, choram porque saíram, querem voltar e não podem voltar porque fizeram besteira. Eu conheci pessoas ali que tinham 2 empregos ali dentro. Aí sabe o que o cara fazia? O cara começou a furtar dentro da empresa. E aí ele achou que ele ia fazer as coisas assim e ninguém ia perceber. E perceberam, e ele perdeu os 2 empregos por conta que ele furtava. Ele furtava, sabe o que? Madeira, né? Ridículo, né? Se for contar a história, você vai ficar de cabelo em pé. O cara furtava madeira lá dentro, né? Dentro do aeroporto. E, infelizmente, tem pessoas que elas não valorizam aquilo que Deus deu para elas, né? E eu glorifico a Deus todo dia que eu não estou lá, que eu acordo cedo, que eu vou lá para o meu trabalho. Às vezes eu vou cansado, mas eu vou lá e vou dar o meu melhor, porque eu sei que um dia vai chegar o momento onde eu vou me aposentar, onde eu vou encerrar o meu ciclo de trabalho. Então, enquanto o Senhor me dá essa oportunidade, né, de poder contemplar aquilo que eu gosto, contemplar coisas ali, né, que qualquer pessoa normal não pode contemplar. Eu posso estar lá. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, quer ver um bonito? Eu posso estar lá e tocar neles e estar embaixo deles. Eu posso estar trabalhando com eles hoje, né? Só que amanhã ou depois eu não vou estar mais lá. Então, eu tenho que aproveitar a oportunidade que o Senhor me deu. Estou dando um exemplo, né? Um exemplo da minha vida profissional. Porque, né, você gosta. Porque
Porque é aquele negócio, né? Tem pessoas que às vezes falam, as pessoas reclamam do trabalho dela. Mas se você não gosta do que você faz hoje, sabe o que você tem que fazer? Vai estudar. Não tem faculdade gratuita? Tem tanta faculdade online gratuita. Vai fazer um estudo. Vai se especializar naquilo que você gosta. Então, não fique murmurando e reclamando. Usa o trabalho que você tem hoje como uma ponte, né? Uma ponte para te projetar para o futuro, né? Eu vou dar outro exemplo da Bíblia. Quando Davi, ele estava lá no meio das malhadas das ovelhas. E o Senhor escolheu ele para ele ser, né? Ele ser o futuro rei de Israel. Só que ali ele tinha um tempo de adoração ao Senhor. Você tem que aproveitar o seu tempo hoje, que você está no recôndito, está aí, né, nos bastidores, para você sabe o que? Um adorador. Para você ser aquela pessoa que busca a presença do Senhor. Amém? Lá, Isaías no capítulo 55. Deixa eu achar aqui. Isaías 55, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. E ele fala assim, ó. Cadê o 55? Está aqui. Isaías 55, lá no versículo 6. Ele fala assim, ó. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Amém? Então, por quê? Você tem que invocar o nome do Senhor enquanto se pode achar. Porque vai ter um tempo que você não vai poder achar mais Deus. Sabe quando? Quando você for rebelde, quando você virar as costas para Ele, você vai clamar e Ele não vai te ouvir. Ou quando você morrer amanhã ou depois, você vai perder o tempo de clamar ao Senhor. E às vezes a gente perde tanto tempo na nossa vida com coisas tão fúteis, com coisas tão inúteis. O nosso dia passa, a nossa semana passa, o nosso mês passa, e você não levantou nenhum altar de adoração ao Senhor, você não levantou nenhuma oferta ao Senhor, você não deu nenhum dízimo na presença do Senhor, você nem adorou o Senhor com as tuas primícias, você nem levantou os olhos ao céu e agradeceu ao Senhor. Obrigado pela saúde que o Senhor me deu, obrigado, Senhor, pela vida, pela família que o Senhor me deu. Quanta gente hoje, se você for ver, está jogado numa sarjeta aí, né? Lógico, tem muitas pessoas que estão ali por causa de suas escolhas. As escolhas levam aos seus caminhos. Os caminhos das pessoas, eles são... A vida da pessoa, ela é tudo aquilo que ela planta, né? Não tem aquela frase que fala, você é o que você come? Então, você é hoje o que você plantou lá atrás. A tua vida hoje, ela é decorrente da plantação que você plantou lá atrás. Então, o que você é hoje, é o que você semeou lá atrás. Então, se você quer reverter o seu quadro, você quer que a sua vida seja diferente, amanhã, começa a plantar hoje o que você quer ser amanhã. Amém? Voltando para Davi aqui. Davi estava lá atrás das malhadas das ovelhas, né? E o Senhor o separou. E quando ele chegou lá, depois de ser ungido por Samuel, ele foi separado por Samuel. Quando ele chegou lá e estava lá em batalha ali, os soldados filisteus contra os soldados hebreus, ele olhou aquilo ali, né? Aquele momento foi um momento de promoção de Davi. Quando ele foi, aquele gigante ele era o trampolim de promoção de alguém. Quem enfrentasse e derrotasse ele seria promovido. Então, ali estava explícito a afronta de Satanás na vida daquele gigante. O próprio diabo, que era o próprio adversário, estava ali na vida daquele homem, por trás daquele homem. Ele estava ali gritando arrogâncias contra os exércitos de Deus. E aí Davi ele olhou com outro prisma. Ele olhou com outro olhar. Ele não falou assim, oh, mas que saco, eu estou aqui de novo levando essa porcaria dessa comida para esses meus irmãos chatos que estão brigando comigo. Ele podia ter pensado assim. Meu pai mandou vir aqui de novo para levar para esses meus irmãos chatos, covarde, né? Estão tudo aí morrendo de medo, tudo covarde, né? E tá aqui, eu estou aqui nesse lugar chato de novo, vendo aquele cara gritando lá. Não, sabe como é que Davi olhou? Sabe o que foi o prisma de Davi? Ele falou, quem é aquele incircunciso filisteu que afronta os exércitos de Deus? O prisma do olhar dele foi diferente, né? Mesma coisa, você está trabalhando numa empresa, você ouve um monte de gente falando assim, estou doido por um facão, e não faz o que o cara faz corpo mole, o cara está morrendo. Sabe o que você tem que fazer? Olha contra o prisma, né? Qual o gigante que eu vou derrubar hoje? Qual o gigante que eu vou derrubar hoje para me promover lá na frente? E aí quando Davi ele falou aquilo, havia um outro espírito dentro dele, né? E aí ele chegou lá no rei que deveria estar lá no fronte de batalha, o rei que foi coroado, que foi ungido pelo Senhor, que se ele descesse lá ele derrubava aquele gigante. O rei que estava lá
morrendo de medo e transferindo toda aquela energia negativa de medo para aquele exército. Davi chegou e falou assim: eu vou enfrentá-lo, e eu vou derrubá-lo, como eu matei o urso e o leão. E aí aquele rei viu nele um outro espírito. E ele chegou lá, né? E Deus usou aquela situação de afronta, que ele poderia enxergar, sabe como? Aquele cara vai me destruir. E realmente, se o Espírito de Deus não tivesse ali com Davi, aquele soldado tinha matado ele, tinha acabado com a vida dele. Mas como era o Espírito de Deus, aquela luta era maior do que ele, maior do que ele podia suportar, não, porque Deus era com ele. E aí o Senhor permitiu aquela afronta. Para quê? Para promovê-lo. E quando ele matou aquele gigante, ele o derrubou por terra com a pedra, ao qual ele caiu de fronte. E Davi desembanhou a espada dele, cortou a cabeça dele. Sabe o que aconteceu? Ele casou com a filha do rei, a família dele foi livre de impostos, e ele foi em todas as suas campanhas militares, ele era glorificado, ele era exaltado. O nome de Davi, ele era soprado por todos os cantos, ele era temido por todos os lugares, porque ele venceu um desafio. E muitas vezes você está diante de um desafio profissional, um desafio financeiro, um desafio na tua saúde, e você fica aí murmurando, reclamando, xingando, né, amaldiçoando, praguejando, mas você tem que ver com outro prisma espiritual, né? Às vezes você está lá no seu trabalho, você enfrenta uma guerra, um desafio que pode até marcar, até traumatizar a tua vida, mas você tem que usar aquilo, reverter aquilo. Para quê? Para que aquela situação ela possa ser um trampolim para promover a tua vida. Deus permite aquela situação para você ser promovido, para você enxergar aquela situação como um ponto de partida para um novo tempo, um ponto de partida ao qual eu vou usar a afronta do adversário, né? Para que o nome do Senhor primeiro seja glorificado e o seu nome também seja levantado. Amém? Porque o Senhor soprou o nome de Davi, e o nome do Senhor era exaltado, né? E aprenda uma coisa: toda vez que o Senhor colocar você num desafio, você entrar numa guerra, você entrar num embate, amém? Não fique amaldiçoando, não fique praguejando: nossa, porque eu entrei nessa fria? Porque Deus permitiu, né, eu passar por essa guerra, por essa luta, porque Deus permitiu, né? E a gente fica reclamando, que guerra, e pragueja, e falar palavrão, e xinga, e amaldiçoa, e põe a culpa no fulano, no beltrano, no ciclano, sendo que a Bíblia fala que o nosso adversário é o nosso opositor, que é o diabo, não é a pessoa, não são as pessoas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores, né, e espíritos malignos nas regiões celestiais. E o diabo, ele tem, né, pintado um cenário para você achar que aquele cenário que ele pintou, que são as pessoas, né, que nem a pessoa lá pintou lá as pessoas no desenho dizendo elas são os culpados, mas não são elas as culpadas. O culpado é o que age por trás da pessoa, né? Então você tem que vencer o inimigo que age por trás daquela pessoa, que era apenas uma marionete na mão de Satanás. Quando a pessoa ela não é ungido de Deus, ela é uma marionete na mão de Satanás. Já viu uma marionete como que é? É um brinquedo que você mexe, você cria a vida para aquele brinquedo, e ele faz tudo que você, o que a pessoa que o domina determina. Satanás faz assim com as pessoas. Ele levanta pessoas para poder te afrontar, te humilhar, para te alfinetar, para querer, né, pôr você para baixo. Então o que você tem que fazer? Você tem que buscar primeiramente, né, buscar o reino dos céus, buscar, né, primeiramente mudar o teu prisma espiritual, mudar a tua visão espiritual, para que você possa enxergar qual que é o propósito daquele dia. Aquele dia, um dia de afronta, um dia negro na tua vida, um dia perturbador na tua vida, um dia de dores, um dia de afrontas, um dia em que parece que você não queria ter acordado. Esse dia é o dia em que o Senhor está com você. O dia que você acha que você está sozinho, que ninguém te ouve, que ninguém te entende, ninguém te escuta, ninguém te compreende. Esse é o dia em que o Senhor vai te dar a vitória, né? E nós, infelizmente nós somos doutrinados em muitos lugares a glorificar Deus só quando a gente está com bênçãos, né? Por exemplo, sabe aquela música lá? Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso minha vida entregar, né? Enfrentar, sei lá. Posso minha vida, a música da Isadora Pompeu.
Tem gente que reclama, acha ruim daquela música. Que a pessoa fala assim, minha vida está uma desgraça, como é que eu tenho tantas bênçãos? Só o fato de você respirar, você já tem todas as bênçãos. Só o fato de você ter saúde, você já tem todas essas bênçãos. Só o fato de você, né, ter mais uma oportunidade de vencer o seu adversário, você já tem todas as bênçãos. Por quê? Porque as bênçãos do Senhor, você não tem que correr atrás de bênçãos, você tem que correr atrás, você tem que buscar ter intimidade com o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Que quando você busca o Senhor enquanto se pode achar, quando você tem intimidade com o seu Deus, aquele que criou os céus e a terra, né? Quando você faz menção do nome de Yahvé, nosso Deus, sabe o que ele faz com você? Aí ele abre a janela dos céus e derrama todas as bênçãos sobre a tua vida. Aí ele começa a dar vitória sobre a tua vida. Aí ele começa a dar, sabe o que para você? Né? Estratégias de vitória para você. Porque quem fecha os nossos céus, torna os nossos céus de bronze, sabe o que é? A nossa própria boca. A nossa murmuração, a nossa boca, que fala arrogâncias contra Deus, que faz o céu ficar de bronze, o céu ficar de ferro, onde não cai mais chuva, onde a sua vida fica seca, onde a sua vida fica arredia, onde você passa escassez, passa fome. Por quê? Porque você foi arredio com a palavra, arredio com o teu chamado. E muitas vezes, sabe o que acontece? Deus derramou uma unção sobre a tua vida e você quer fugir do chamado. Eu ouvi uma ministração hoje, né? Isso aí é uma coisa que a gente já sabe. A palavra fala que, né, os dons de Deus, eles são irrevogáveis. No livro de Romanos fala. E tem gente que é ungido presbítero, pastor, bispo, apóstolo. Aí o cara passa uma luta na vida dele, passa uma guerra, uma adversidade. Sabe o que ele faz? Ele quer fugir. Ele quer andar para trás. Ele quer andar na contramão do chamado dele. E sabe o que acontece? O chamado dele acaba se tornando, sabe o que? Uma oposição contra ele, né? E ele começa a praguejar, ele acha que indo para o mundo, querendo viver a vidinha dele, aquela vida medíocre que vai passar como a neblina, vai resolver alguma coisa. Não vai resolver, porque os seus dias na terra estão contados. Eles podem ser abreviados, né? Prematuramente, por conta das suas arrogâncias. Os seus dias podem ser abreviados por conta da sua desobediência ao Senhor. Porque o Senhor fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E a sabedoria, a Bíblia fala lá em Provérbios, que a sabedoria, ela prolonga os seus dias na terra. E quando você não tem sabedoria, né, de contar os seus dias, de viver aqui na terra, quando você não tem a sabedoria, né, buscar um coração sábio, para buscar a sabedoria do Senhor, para prolongar os seus dias na terra, sabe o que acontece? Quando você não faz isso, e você foge do propósito ao qual Deus te deu, né, que eu falei no começo aqui, qual o seu propósito, porque você nasceu? Ninguém cai de paraquedas. Deus dá um propósito para cada pessoa na face da terra, para você cumprir uma missão, cumprir um propósito. Então cumpra o teu propósito, cumpra a sua missão, amém? Segundo as forças que Deus te deu, para que você possa ter os seus dias prolongados na terra. E quando você foge do seu propósito, quando você quer sair, né, da linha de Deus, os seus dias são abreviados na terra, né? Porque a Bíblia não fala que nós somos servos. Servo serve para quê? Para servir. Como uma coisa é uma coisa natural. Por exemplo, esse copo ele serve para quê? Para ter água. O dia que esse copo quebrar, ele não serve para mais nada. Ele não vai servir mais para segurar a água. Sabe o que eu vou ter que fazer com o copo? Jogar ele no lixo. Eu vou ter que descartar ele. Deus, ele faz a mesma coisa. Sabe o que ele faz? Quando um servo é rebelde, ele é arredio com o chamado e o propósito dele, por que Deus vai investir na vida dele? Sabe o que acontece? Deus permite. Então tá bom, eu vou guardar você. Sabe qual que é a guarda de Deus? Pum, tchau. Você vai para a sepultura. Você perde o seu propósito. Os seus dias são abreviados. Porque Deus ele fala, filho, faz assim, assado. Ele insiste com você. E você é teimoso. E você insiste em fazer do seu jeito, colocar o seu livre-arbítrio na frente do propósito que Deus colocou na tua vida. E sabe o que vai acontecer com o teu livre-arbítrio? O teu livre-arbítrio, ele vai abrir as portas da sepultura para você baixar a cova. Porque você não cumpre o propósito, o projeto de Deus. Então você não serve. Se você não serve, Deus ele tira você e coloca outro que serve. Foi a mesma coisa com Saul. Quando Saul saiu da linha, quando Saul começou a desobedecer ao Senhor, o Senhor tirou o espírito dele e colocou em Davi.
E no dado momento, quando Saul tirou a própria vida dele, ele se matou no campo de batalha, junto com seu escudeiro. Sabe o que aconteceu? Né? Davi assumiu o trono e reinou 40 anos sobre Israel, no lugar dele, porque ele podia ter reinado 80 anos sobre Israel, mas ele reinou apenas 40, e Davi assumiu a posição de Saul, porque ele não servia mais os propósitos de Deus. Então Deus nem falava com ele. Ele chegou a um ponto tão desesperador, que ele tinha que buscar uma necromante. E lá, a necromante de Endor, está lá na palavra, queria buscar, né? Ele queria buscar uma resposta, porque já que Deus não falava com ele, ele tinha que buscar outras fontes, né? Para poder falar, mas não falava, Deus não falava mais com ele, porque ele não obedecia mais a palavra do Senhor. Então, quando você passa, né, a ser desobediente à vocação, ao propósito, ao chamado que Deus colocou na tua vida, você não serve mais. Então, quando você passa a enxergar ponto prisma o teu chamado, quando você passa a enxergar, a vislumbrar o teu propósito, sabe o que acontece? Deus, ele vai investir mais na tua vida, né? Aí Deus, ele vai te dar mais ferramentas, Deus vai te dar mais dons, Deus vai capacitar você, Deus vai investir na tua vida para você, né, ir para frente, para você cumprir o teu chamado. Deus vai te dar mais ferramentas de trabalho. Aí você vai crescer mais, você vai avançar mais. Vai enfrentar guerra, luta? Vai enfrentar dificuldades? Vai. Mas você vai vencer todas elas, e você vai ser uma ferramenta afiada nas mãos do Senhor. Você vai ser uma ferramenta preparada nas mãos dele. E aí você vai ser, né, aquele a quem o Senhor vai olhar de perto, a quem o Senhor vai te proteger de todo e qualquer levante do inimigo. E se tiver algum levante, vai ser para te promover. Então aprenda a olhar as suas dificuldades. Aprenda, né, a olhar como o prisma de Davi, né? Como Davi enxergava as guerras e as afrontas. Então, a partir de hoje, apareceu afronta no teu trabalho, apareceu afronta no teu ministério, apareceu afronta na tua família, apareceu afronta, né, no seu cotidiano, vá vencer o gigante, vá para cima. Já fala para o Senhor: Senhor, qual a arma que eu vou usar? Qual a arma que eu vou derrubar esse gigante? Qual que é a estratégia? Busca a estratégia, né? E vá cumprir o propósito do Senhor. Qual é o meu propósito nessa cidade? Qual é o meu propósito aqui, né, com os meus irmãos? O que eu devo fazer? Faça o teu melhor, porque Deus, ele vai te honrar, ele vai te capacitar cada vez mais, vai te levantar e vai te exaltar cada vez mais. Amém? Então a palavra hoje para você é busque o Senhor enquanto você pode achar, porque os nossos dias eles são breves diante de toda a eternidade do Senhor. Os nossos dias, né, eles são como a névoa que se passa. Então nós temos que ter esse entendimento. Amém? Nós temos que ter esse entendimento do Senhor, né? O nosso mundo, ele é tão pequeno. Você for olhar as fotos do James Webb, do telescópio de James Webb, as fotos lá, você vê o nosso planeta, ele é um grão de areia no universo. Se o nosso mundo, nossa Terra, nossa grande Terra é um grão de areia no espaço, imagine nós o que somos. Nós somos completamente insignificantes, né, diante da vastidão do universo que o Senhor criou. Então, você tem que glorificar a Deus que hoje o Senhor pode repousar o Espírito dele sobre você. Você pode ser hoje um vaso ao qual o Espírito dele possa, né, estar dentro de você. Então honre esse tempo na tua vida. Honre esse privilégio, porque tem mais de 8 bilhões de pessoas na face da Terra. Só que desses 8 bilhões, se você tirar aí 5% de pessoas que são genuinamente servas de Deus, eu acho que até muito. Então, você é um privilegiado, você que me assiste. E se você se afastou da presença do Senhor, amém? Por algum motivo, porque você não entendeu o teu chamado, porque você não entendeu a luta que você enfrentou, ou por alguma desobediência sua, hoje é tempo de você voltar. É tempo de você voltar, e o Senhor está de braços abertos para te receber como um filho pródigo, amém? Porque o Senhor não rejeita um coração quebrantado e compungido. Se você voltar para os caminhos do Senhor com o seu coração quebrantado hoje, né, Ele vai curar as suas feridas, Ele vai derrubar os teus inimigos, e Ele vai promover lá na frente as tuas vitórias. Ele vai abrir portas, vai tirar os céus de bronze e vai fazer chover chuvas temporãs sobre a tua vida. Então é tempo de você hoje, né, se dobrar e se render à vontade do Senhor. Como ele aqui,
né, em Pedro 5,6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então é tempo de se humilhar. É tempo de você reconhecer o Senhor de Deus. Que você só está vivo hoje porque Ele permite, né? Você respira, é porque Deus permite. Porque a hora que Deus fechar o arzinho aí, ó, você vai para a sepultura e tchau. Acabou tudo. Então aproveite enquanto você respira hoje, para você abrir a tua boca e glorificar, para você dar glórias a Deus. Amém? E parar de murmurar e reclamar. Em nome de Jesus. Amém? Fica de pé. Em nome de Jesus. Eu quero que você faça uma reflexão na tua vida. Você que está presente, você que me assiste, você que está aí me assistindo nos 4 cantos desse mundo, faz uma reflexão hoje. Como é que está a tua vida? Ah, apóstolo, a minha vida está um inferno, a minha vida está destroçada, a minha vida está um caos. Sabe por que está assim? Porque Deus, Ele quer fazer com que você se volte para Ele. Amém? Então é tempo de você reverter esse caos. Como? Buscando a comunhão com o Espírito dele. Ele permite toda essa avalanche de problemas. Para quê? Para você se voltar e se humilhar cada vez mais na presença dele. Amém? Por isso que Deus, Ele permite a diversidade em nossas vidas, para nós nos humilharmos na presença dele, para nós buscarmos a presença do Senhor a tempo e a fora de tempo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço hoje, Senhor, por mais essa oportunidade de poder estar aqui ministrando a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque muitos poderiam estar aqui e não estão, mas o Senhor me permitiu e me deu essa graça, essa honra. Eu agradeço ao Senhor, Pai, e eu agradeço por cada vida que me assiste, Pai, e peço a Ti que o Senhor venha hoje abrir os olhos desses que estão, Pai, Senhor, tristes, quebrantados, que estão, Pai, entristecidos, que estão, Pai, enclausurados, estão numa prisão, estão presos hoje, estão num presídio. O Senhor visite eles que estão no presídio, Pai, que o Senhor possa quebrantar o coração dele, que o Senhor possa hoje transformar a história de vida dele, que o Senhor possa mudar a consciência dele, mudar o prisma da visão dele. E esse se afastou da tua presença, Senhor, toca no coração dele, Pai, para que ele possa se humilhar na tua presença novamente, para que ele possa, Senhor, em nome de Jesus, voltar aos teus caminhos. E essa pessoa que ainda não te conhece, eu convido você, que ainda não teve a experiência de entregar a tua vida para Jesus, entrega a tua vida para Jesus hoje. Amém? Faça essa experiência, convide o Senhor para entrar no teu coração, porque se você está ouvindo essa mensagem, é porque chegou hoje a hora do seu encontro com o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, porque Ele te ama, morreu na cruz do Calvário, amém? Pela tua vida, e em breve voltará nas nuvens do céu para resgatar a sua igreja, e você estará junto com ela em nome de Jesus, amém? Senhor, está aqui. Sim, Pai, em nome de Jesus, muito obrigada. Obrigada por essa palavra, obrigada porque nós sabemos, porque o Senhor tem cuidado de nós e vai nos ajudar, Senhor, a nos orientar para ter dias melhores na Tua presença, direcionados por Ti. Em nome de Jesus, muito obrigada, Pai, por essa palavra, por tudo que Tu, Senhor, tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, vou dar a bênção apostólica, né? Glória a Deus por essa palavra, apóstolo. E você esteja conosco. Nosso culto quinta-feira, encerramento da campanha de jejum. E no domingo, culto de celebração da família, tá bom? Quinta, 19h30, domingo, 19 horas. Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vai em paz, debaixo dessas bênçãos, em nome de Jesus.